Cara, eu vou ser sincero contigo. Eu não sei nem o que é uma haluca. Esse é o primeiro ponto, Digo. Eu preciso que você me ajude no seguinte, cara. O que é haluca? Os caras falam assim, ó. É uma mina que falava que era uma mulher trans, ou seja, é uma mina que disse que nasceu homem, e só que aí virou mulher, e aí fala com os caras e depois dá um expose neles, bagulho de homofobia, não sei o que, mas só que ela é mulher. Mas eu não sei legal o que é. Cara, mas aí é simulação daí mesmo, velho. Você tá mais ou menos na linha de raciocínio. No começo, realmente ninguém sabia qual era o gênero biológico. No meio dessa treta que ficou exposto por causa dos processos judiciais. Jean Linguiça, ele processa uma pessoa chamada Júlia. Eu fui atrás, o número do processo é de fato uma mulher biológica, segundo a peça dele. No processo judicial era o nome da pessoa, e aí era o nome feminino. E aí meio que tirou a dúvida de, cara, é o Haluca ou a Haluca? Então, tipo assim, meio que é indiferente isso daí, é um detalhe, mas de primeiro momento Isso você é um fica detalhe? confuso. Cara, é um detalhe perto de tudo que rolou depois, mano. Nossa senhora, então. No começo eram dois envolvidos, o Haluca e um tal de Jean L. O Jean L entrou em contato com o O que Haluca. o Jean L faz? Jean L era um cara que fazia parte da DR do Resende. Aham. Então ele gravava vídeo Minecraft. Tá bom. Ele fazia vídeo também. Tá bom. Era um cara conhecido na internet. bom. Ele começou a dar papo no Haluca. Ele queria pegar o haluca. Queria. bom. Até agora fica meio em dúvida se ele tinha noção, se era um homem ou mulher, enfim. A questão é que ele tinha interesse. Entrou em contato e tal, ficou falando no Discord, conversando em call. O Haluca gravou. Até hoje a gente não sabe qual era a call bruta. Mas o Haluca fez vídeo disso. E aí o Mas cara... por quê? O maluco foi escroto com ela? Com ele? Sei lá. É inconveniência, principalmente quando você tá vendo o vídeo final. Porque é mais ou menos a história do seguinte. Oi, você é bonitinho, hein? E aí você me corresponde. Porra, e aí seu eu bigode tiro a aí é parte que eu pica. falei que tu é bonitinho, tá ligado? Aí eu falo que você tá sendo inconveniente. É mais ou menos essa ideia. O conteúdo era nisso. A pessoa dando corda. E toda vez que a outra parte correspondia, você cortava a parte que você deu corda e falava, pô, olha que inconveniência. Olha o papo que o cara tá me dando. E aí você usava isso fazendo um vídeo e ainda humilhando, cara. A minha pira eu não consigo entender legal. Como chegou A aonde chegou? motivação pra alguém fazer isso. É porque dá view, mano. Ah, cara, mas isso é muito Então, merda, né? é merda, só que a questão é, o conteúdo do Haluca, ele fazia isso com quem merecia. Tipo, o blusão, quem gosta do blusão? Ninguém gosta. Então, pô, chega a pessoa, trola o blusão, você vai reclamar. Caralho, o blusão se fudeu. Era isso, sabe? Tá, mas é escroto assim mesmo. Não, é escroto de qualquer forma, mas era nessa ideia. Mas não só isso. O Haluca, no começo do vídeo, ele criava toda uma situação pra você ter uma versão ao cara. Então ele começava o vídeo falando do GL, por exemplo. É um maluco de academia, Red Pill, que chegou todo inconveniente. Eu nem conhecia ele, nunca troquei papo e ele chegou desse jeito. Na real, ele conhecia, os dois mantinham um contato. O cara nunca falou ser Red Pill, ele só colocou essa classificação, essa etiqueta pras pessoas terem uma versão, cara, sabe? né? E aí foi feito isso. Foi postado um vídeo do Jean e de primeiro momento, cara, ninguém ligou. Pô, olharam e falaram, cara, ele merece. Ele realmente foi conveniente, ó, que filho da... Tal. E aí esse GL, ele fez 2 vídeos tentando se explicar, um vídeo horrível, tipo, um primeiro vídeo na frente do espelho, chorando, falando, não foi assim e tal. E um segundo vídeo que ele nem chegou a postar. O Jean, ele fez um vídeo, realmente se esforçou pra fazer um vídeo de desculpa, e aí ele falou, pô, Digo... Desculpa, mas ele nem tava errado a princípio? Não, era um vídeo de desculpa. Tá. E aí ele chegou pra mim e falou, pô, Digo, eu vou postar esse vídeo daqui, ver o que você acha do vídeo e tal. Você me diz. Era um vídeo de 16 minutos. De onde tu conhecia ele? Conhecia ele porque eu já tinha conhecido pessoalmente e eu tinha contato dele. Tá bom. Ele mandou esse vídeo pra mim e eu falei pra ele sinceramente. Cheguei pra ele e falei, Jean, eu escolhi você se você postar esse vídeo. E o Haluca vai fazer igual. Esse vídeo tá muito ruim. Ele tava muito ruim. Juro, era um bagulho ridículo. Tipo, era muito engraçado, pra rir era muito bom, mas pro pessoal entender qual era o contexto, era horrível. Aí eu falei, cara, eu vou te ajudar. Eu vou realmente escrever aqui pra você poder fazer um vídeo coerente para as pessoas entenderem, porque realmente ele tinha tudo. Ele tinha sprints, ele tinha como provar que ele conhecia o Haluca. O Haluca inventou essa história de que, um cara do nada chegou... Ele tinha como provar um monte de coisa. E aí eu falei, cara, não tá errado nisso daí. Muito estranha essa história. Tem como você realmente explicar a situação e sair disso daí, porque, cara, ele tava sendo jogado como um assediador e não só com isso. O pessoal realmente tava julgando ele como um monstro. Tipo, cara, eu não sabia que a pessoa da minha infância era assim. Entendi, cara. Eu não sabia que o cara que eu acompanhei desde criança era um doido como esse. Porque realmente é essa visão que passava no vídeo do Haluca. E aí eu escrevi o vídeo pra ele gravou o vídeo, postou. Mas aí ficou bom o vídeo que ele fez. Não, ficou pica, pô. Não vou negar, pô, ficou bom pra caralho. E aí quem entra na história é o Orochi. O Orochin, ele reagiu a esse vídeo e o Orochi reagiu e falou, cara, o erro desse cara é amar demais, pô. Ele é cringe. O GL é o último romântico da Terra. E ficou nisso, ficou nesse meme. E aí a situação se inverteu. Porque o pessoal começou a assimilar o tic-tac, tipo, cara, se ele conhecia o Haluca, se tudo isso daí ele tinha uma aproximação, não é estranho o cara chegar e dar tanto papo assim. Se era alguém conhecido, não é estranho, não é inconveniência. E ficou nessa situação que
inverteu. Aí o Haluca, puto da vida, pensando que, não, esse cara não presta. O Haluca fez um vídeo resposta, um vídeo horrível. E ele fez, tipo assim, com o celular, na hora, tipo, ele botou até a D de cassino num vídeo de resposta. Ele falou, não, é que o patrocínio já tava aqui, eu botei no vídeo. Enfim, tinha tudo nesse vídeo. O vídeo era horrível, porque, tipo assim, o Haluca se contradizia. Tipo, ele falava algo no começo do vídeo, no meio do vídeo ele falava algo contrário. Não só isso, mas, tipo assim, no Stories, o Haluca diminuindo muito o que o Jean tava passando, porque o Jean tava pra se matar mesmo. E aí ele falando, cara, a situação na minha vida agora tá horrível. Eu já tentei botar diversas vezes, meu pai tá passando por uma cirurgia, ele precisa do meu suporte e eu não consigo dar. Ele tá numa situação horrível. E aí, antes do Haluca postar esse vídeo resposta, ele tinha postado uns stories falando, cara, que se foda o pai do Jean. Cara, eu não tô nem aí, o problema é dele. Ele tinha que pensar nisso antes de vir falar comigo. Esse Haluca tem quantos anos, cara? Tem a minha idade. Viu o que eu falei? Eu tô quebrando uma das minhas regras aqui. Eu tô conversando com um cara sub-25, que não é muito comum. A questão é assim, o cara tem muita certeza. Aí eu, não, que tédio. Tem um ponto. E aí, 2 dias depois, o Haluca apaga esse vídeo resposta e posta outro. Só que agora, o primeiro vídeo resposta era ele de preto, como se estivesse na razão. O segundo vídeo resposta é ele de rosinha, ele com uma maquiagem fofa, falando, gente, a gente tem que olhar pela situação do outro. Eu não falo, mas a minha vida também é muito ruim. Minha mãe tá passando... E aí você fica pensando, cara, mas se você tava passando por algo assim, por que você mandou que se f... do pai do Jean, tá ligado? Ficou ainda pior a situação. E aí... É aí que entra o Digo com putz Haluca. E aí eu entro com um vídeo. Nesse momento ninguém sabia que eu tinha ajudado o Jean a fazer o primeiro vídeo. Então, tipo, eu tava desde o começo desse problema. Mas aí eu entro com um vídeo o primeiro vídeo pra ordenar as coisas, porque vira uma bagunça. Você tem um vídeo do Jean, você tem um vídeo do Haluca, você tem um segundo vídeo do Haluca, esse foi apagado. E aí quem olha de fora fica, cara, eu tô entendendo nada. Então, tipo assim, por isso que eu entro na situação pra poder explicar o que aconteceu e tal. Eu faço o primeiro vídeo, explico o que aconteceu, o problema meio que vai por resolvido, e aí entra um outro personagem. Yanni, não sei se você já ouviu falar. Também não. Cara, ele é um dono de uma agência aqui de São Paulo. O cara tava de boa, tinha tudo bem resolvido. Ele se meteu nesse problema. E aí, por que ele se meteu nesse problema? Um dos papos que o Jean falou pro Haluca é: não, eu fiquei com uma TikToker famosa e ela é comprometida, mas mesmo assim a gente tá ficando. Essa TikToker famosa era cliente do Yanni. E aí ele entrou pra poder defender a cliente dele, porque ele acreditava que a cliente dele nunca tinha feito isso, que era papo que o Jean inventou. Era só esse maluco ficar quieto. Era só esse maluco ficar quieto e isso terminava aí, em abril. Mas aí ele entrou em contato, o Yanni entrou em contato com o Haluca pra entender o lado do Haluca da história. E aí, pelo que ele disse, as histórias se bateram, tanto a história do Haluca quanto da cliente dele, sobre o Jean, que o Jean não prestava e tal. E aí o cara botou a caveira no Jean e falou, tá bom, eu vou contra esse cara. A história mudou pro Haluca pra esse Yanni. E tipo assim, esse Yanni foi o que fez essa história ficar muito grande, por causa que ele não dá pra negar, o cara entende de marketing e tudo mais, então ele pensou, cara, como é que a gente vai resolver essa situação chamando atenção e mudando a história de lado? Vamos focar no maior. E o vídeo com maior acesso na época era o meu. E aí o Haluca fez um vídeo falando, eu vou devolver a vocês tudo que vocês me deram. Eu vou expor tudo que tem sobre vocês. E o primeiro é você. Deus digo. Foi assim que o Haluca falou. E aí se criou uma puta expectativa de, tá bom, o quê? E aí foi dado data de quando esse vídeo ia sair e tudo mais. E criou uma expectativa muito grande, porque pelo trabalho que eu faço, a pessoa só vai acreditar no que eu falo se ela confia em mim. Eu dou o máximo pra eu nunca entrar em um problema ou criar uma situação contra mim. E o que acontece é que se gera uma expectativa de, se ele errar, ele tá fudido. Ele aponta o dedo pra todo mundo. Quem vai ser ele pra apontar o dedo se ele também erra? É mais ou menos nessa história. Uhum. Então, tipo assim, o Haluca botar essa expectativa de, eu tenho algo sobre ele. Criar um hype muito grande. Uhum. E aí o Haluca falou, não, porra, no dia tal vai ter. Chegou o dia tal. Não, adiado, vai pra amanhã. Tá bom, amanhã. Adiou de novo. Adiou umas 3 vezes esse vídeo. E aí, finalmente, saiu o vídeo que era o dossiê Haluca, que seria contra mim. E o vídeo foi a desgraça de um react. Ele reagiu ao meu vídeo. E é isso, foi um react. Você imagina a expectativa gigantesca sobre o caso e era um react. Deu view pra caralho? Deu view pra caralho. É. Mas aí era um react com o final falando, não, é que no próximo vídeo vai ser E aí chegou o próximo vídeo e foi a continuação do react. Só que no final desse segundo vídeo aparece o Yanni, que é o agenciador e tal. Vocês não têm ideia da briga que vocês compraram ao passarem pano para o Jean. E aí cria expectativa pro terceiro vídeo. E aí você entende como foi arrastado esse negócio. Foi criado expectativa só pra arrastar. Antes de sair esse terceiro vídeo, eu fiz o meu segundo, que foi sobre o Haluca de novo, sacaneando o primeiro vídeo dele. E aí chega o dossiê 3, que seria o episódio final disso daí. E aí até aquela cliente do Yanni aparece pra mostrar o lado dela e tal. Ela dá a cara a tapa. O namorado dela que foi corno dá a cara a tapa também. Ninguém sabia quem era. Agora todo mundo sabe que o cara foi corno. Sim, eu traí meu namorado. Eu nunca neguei isso e nunca falei que não aconteceu. Sim, ela me traiu. Sim, era porque ela estava fragilizada. E sim, porque ela estava vivendo dopada de remédio. E sim, porque o Jean estava induzindo ela que o relacionamento tinha acabado. O que mais sofreu nisso daí, sinceramente, tomou de graça.
A questão é, nesse momento, o nome do Haluka já estava envolvido em... Ele tinha manipulado o Jean, tinha falsificado uma narrativa. Ele tinha uma arma em casa, de numeração raspada. Ele tinha uma história muito estranha sobre o pai dele. Ele é quem? O Haluka. Tá. Tudo isso sobre ele. Tinha uma história muito estranha sobre o pai dele. E, tipo assim, no final do meu segundo vídeo, eu deixei isso em aberto, essas situações. A gente não tinha como provar nada. Chegou o dossiê 3, não foi nada demais. De novo, não foi nada demais. E esse problema morreu por uns 2 meses. Ficou tudo nos bastidores. E aí entra 2 nomes de Começou a ter outras encheção de pessoas. saco de processo nessa época aí? Sim, sim. Um ameaçando o outro e tal. No final, ninguém processou ninguém. Nesse momento, ninguém tinha processado ninguém. A questão é que entram 2 nomes. Entra o nome do Stott. Quem é Stott? É um amigo do Jean, que no começo dessa história tinha ajudado o Jean a ficar conversando com essa cliente do cara. E junto com isso, entra uma garota chamada Rebeca. Quem é Rebeca? É uma garota que tava com papo com o Jean. E ao mesmo tempo que ela tava com papo com o Jean, ela entrou em contato com aquele agenciador, o Yanni, pra falar, olha, eu tenho coisa sobre o Jean. Eu posso te mostrar. E aí... Caralho, é uma novela mexicana. Não, é um agente duplo que vira agente triplo. Tipo assim, no dia 5 de junho, ela vai pra casa do Yanni mostrar o que tem sobre o Jean. O Jean, de alguma forma, descobre sobre isso, que ela foi se encontrar com o cara. E ele ele se dopa de remédio, fica internado, vai pra UTI, e ninguém nesse momento tinha entendido por que ele tinha feito isso. Porque nesse momento, a história tinha se terminado. Ficou claro que o Jean era só um maluco que, no final das contas, conseguiu se defender dessas acusações. Então, tipo assim, ele tinha terminado bem. Por que ele fez isso? Ninguém entendia. Porque ninguém tinha acesso a saber disso. Passou um tempo, o Jean aparece junto com o Yanni, que o Yanni, em todo momento, tava acusando ele de ter abusado cliente dele. Tava acusando ele de ter se aproveitado. Enfim, todo momento o Jean tava sendo acusado por esse Yanni. Chega esse dia, os dois juntos, tirando foto junto, falando com o texto. Ah, não, era tudo armado. E aí quem tava acompanhando até essa época ficou tipo, é sério? A gente viu várias horas de conteúdo pra no final era só mentirinha? No final não era, óbvio que não era. Mas na cabeça do Jean era, se esse cara tá fazendo minha vida do inferno, se eu me aliar a ele, se eu, tipo assim, desistir, vai resolver. Eu não vou ter mais dor de cabeça, sabe? Eu vou finalmente ficar de boa e tal. Porque acabou que, agora, realmente, por parte do Yanni, não tinha dor de cabeça. Mas o público ficou tão puto com ele. Porque, tipo assim, muita gente começou a acompanhar e falar, porra, cara, Jean, você foi injustiçado e tal. Começou a doar pra ele poder pagar o processo que ele tinha aberto contra o Haluka e tal. E aí ver ele junto com o Yanni e junto com o Haluka, ficou tipo, porra, todo mundo é otário, né? Que ajudou ele, que pagou as coisas. Então, tipo assim, ficou um sentimento muito ruim e no final, ele se queimou com isso daí. Aí o que acontece? Se passa 2 meses disso daí, o Yanni, que tinha ajudado o Haluka a fazer tudo isso, no final, o pessoal tinha esquecido que o Haluka tinha feito. O Haluka acusa o Yanni de assédio. Não só acusa de assédio, mas vai na delegacia e abre um BO como estupro. E aí você fica, cara, é essa? Sabe como que a situação escalou isso? A questão é, lembra do Stott que eu tinha comentado? Essa tal Rebeca que tinha entrado em contato tanto com o Stott quanto pro Yanni, ela enviava informações pro Yanni sobre o Stott e enviava informações do Yanni, enfim, vice-versa, ficava nessa. E algumas informações não eram reais. E aí você ficava naquela pira de, cara, o outro cara fez isso. E você acreditava, porque até aquele momento, por que seria falso? E aí se criou uma situação de, pô, ele tá tentando me ferrar, ao mesmo tempo em que é postado coisa dando ideia de que eu tô tentando ferrar ele, e ficou nesse sentimento de que não dá pra confiar em ninguém. Acontece que no final de tudo, o Yanni é acusado de assédio. E aí fica aquela situação de, cara, acabou. O cara postou a agência dele. Não só isso, ele perdeu... Era metade, era 2 sócios. Ele perdeu a parte dele da agência. Agora a imagem dele tá queimada pra sempre na internet, perdeu o Instagram, porque o Instagram foi banido por denúncia. O cara é criador de conteúdo, não pode mais criar conteúdo. Se não me engano, até o TikTok dele caiu, algo assim. E agora ele tá sendo acusado de assédio. Acabou, pronto. Foi mais ou menos essa situação que se apareceu na época. Enquanto isso, o Haluka, que era o foco desde o começo, ficou de escanteio. O pessoal meio que se esqueceu. Ah, não, pô, o Haluka nem é tão mal assim. Ele só enganou um pouco o Jean e é isso. Ficou mais ou menos nessa ideia. Só que aí, o Haluka, depois de ter acusado o Yanni de assédio, ele começou a ir em, tipo assim, live falando com o Haluka. E aí o Haluka começava a contar uma história que não fazia sentido com nada. O Haluka falava que ele tava preso na casa do Yanni por vários meses. Por esse tempo ele não podia sair. Ele ficava preso, ele não tinha dinheiro pra fugir, pra pagar um ônibus pra voltar pra cidade dele. E aí que era uma situação muito ruim. Ele não conseguia fazer nada por causa que o Yanni falava, não, se você voltar pra casa você vai ser um fraco. Tudo que a gente fez aí vai ser em vão e tal. E aí você ficava com o pensamento de, pô, tadinho do Haluka e tal. Só que quando você bota a situação um contra o outro, é o Haluka contra ele mesmo. O Haluka fala que não podia sair, mas tem vídeo, um youtuber que gravou ele na Liberdade, no bairro da Liberdade. E aqui não tem. Se estiver por aqui...
Falou, mano. Aí você fica tipo, porra, Haluca, tu não podia sair, você tava preso, mas foi visto andando na rua. Normal. Que papo é esse? Isso não... Uma coisa não casa com a outra. Ao mesmo tempo que ele fala, não, eu não tinha dinheiro pra nada e tal. E aí o Yanni, depois que ele foi acusado, ele começou a expor tudo. Ele começou a abrir lá e falar, isso, prova isso. Aí ele mostrou que ele enviava o dinheiro. Uma novela mexicana. Ele enviava o dinheiro pro Haluca. O Haluca pegava esse dinheiro, gastava tudo com bebida, ia pro térreo do prédio onde tava com o Yanni e vomitava tudo. Na lixeira, não na privada. E aí, porra, a senhorinha tinha que vir limpar o bagulho, era uma situação de merda. A questão é, ele torrava dinheiro em bebida e comida. Então ele realmente sobrava dinheiro pra ele sair, pra ele ir embora. Mas ele recebia. Se ele quisesse, ele podia. E aí ficava uma história que, cara, não faz sentido uma coisa com a outra. E aí, dessas coisas que foram expostas, ficou nítido que a história do Haluca não fazia muito sentido. O Haluca falava que, não, o Yanni, ele é um fingido. Ele entra na chamada, na call, ele se faz de coitado, mas depois quando ele termina a chamada, ele ri da tua cara. Ele vira outra pessoa. E aí, graças a Deus, o Haluca é um idiota, ele grava tudo que ele faz. Ele fez isso com o Yanni e enviou pra alguém. Isso chegou em mim. Eu mostrei o Haluca isso antes dele acusar o Yanni. Se você precisar, eu tô aqui. Se você precisar de alguma ajuda, eu tô aqui. Você foi alguém muito importante pra mim. Aí o Yanni falou, não preciso. Qualquer coisa me dá um chocolate, alguma coisa. Não, tá tudo bem. Fica bem, tá? Eu ligava a cal, começava a gargalhar na cara dele. Pô, eu sou espelho meu, tem alguém mais falsa do que eu. Aí eu uso a frase do próprio Haluca falando do Yanni, onde o Haluca fala, o Yanni, ele quando desliga a cal, ele vira outra pessoa. Então, tipo assim, é o Haluca falando de outra pessoa, mas é ele mesmo. Assim como situações onde o Haluca induziu o Yanni a apagar a conversa do WhatsApp, onde nas conversas do WhatsApp, o Haluca fala, não, o que a gente fez foi consensual. O que a gente fez, eu nunca te acusei de nada e nunca vou te acusar, porque o que a gente fez foi recíproco. E aí o Haluca fez ele apagar essa conversa, e quando conseguiu fazer ele apagar essa conversa, uma semana depois ele acusou de assédio. Então, tipo assim, foi tudo muito bem arquitetado pra o cara não conseguir se defender da acusação. Ao mesmo tempo, por que houve essa acusação? Se você tem alguém pior do que você, o foco vai pra ele. Se eu tô queimado na internet, eu falo que você fez algo muito pior do que eu, as pessoas vão parar de me dar atenção. Elas vão olhar pra você e falar que você é um merda. Depois de algum tempo, elas vão voltar a falar comigo porque elas vão se esquecer. É mais ou menos essa situação. Ele chegou e botou esse problemão no colo do Yanni por causa que ele saía de boa. Voltaria a fazer o conteúdo dele, em poucos meses o pessoal se esqueceria. Mas o Haluca, ele é enfiado em tanto problema, que tu fica pensando, cara, não tem como assimilar um erro com o outro, botar as coisas como iguais. Porque, tipo assim, no final dessa treta, ninguém aguentava mais, ao ponto de, o discurso era, todo mundo errou. Gente, todo mundo errou, tá todo mundo errado nisso aí, não tá ninguém limpo. E meio que você relativiza o erro de todo mundo. Um expôs a conversa, o outro foi babaca, o outro foi isso, e o Haluca, nós temos alguns crimes, porra. Cara, tem história dele falando que, eu sem querer troquei os remédios do meu pai e ele morreu. E aí você fica tipo, caralho, isso é a mesma coisa que alguém que expôs uma conversa? Ao mesmo tempo em que tem áudio do Yanni falando do Haluca, e a arma e tal. E o Haluca falando, não, a arma eu já me livrei dela. Não tá aqui, se vierem procurar, não tá mais aqui. Então quer dizer que existiu. Então, tipo assim, tem tanta história obscura sobre uma única pessoa. E no final dessa treta toda, chegar com a frase, todo mundo errou, botando tudo no mesmo nível, enquanto tem alguém que, tipo assim, ativamente tentou ferrar com a vida de muita gente. E não só o Yanni, ele tentou ferrar com a vida baseada em nada, imputou um crime de assédio só pra poder sair sem que ninguém percebesse, mas tem outros nomes. O próprio Jean, no começo da história, ele humilhou e transformou o Jean em alguém que era um assediador só porque o vídeo ia dar bom, só porque ia dar view. É alguém que, tipo, faz mal sem nem se preocupar com a reação da outra parte, sabe? E em que momento que tu fez o Putz Haluca 3, cara? Foi nesse momento daí, depois da acusação. Demorou um mês pra fazer esse vídeo. E aí eu junto essas peças e mostro, tipo, cara, não faz sentido isso, porque o Haluca fala o contrário meses atrás. O Haluca fala, o Yanni é alguém que não presta e tal. E aí tem um vídeo do Haluca alguns meses atrás, falando que o Yanni é uma pessoa maravilhosa. Aí você fica pensando, cara, o discurso muda assim do nada, mas aí você volta as datas, e quando o Haluca fala que o Yanni é uma boa pessoa, eles já tinham ficado. Então, tipo assim, vocês já tinham tido algo, você não se incomodou, você falou que tudo bem, elogia o cara, e agora do nada ele vira o vilão. O Haluca acusou o Yanni, isso daí. O Haluca acusou um cara chamado Dark, que eu não faço ideia de quem é. É um moleque que ele se relacionou, acusou também de assédio. Acusou o Jean nesse começo dessa bagunça toda, e também tinha acusado o padrasto. Isso é uma história totalmente à parte, mas, tipo assim, isso no meio tempo de meses. Ou o Haluca é a pessoa mais linda do mundo e ninguém consegue se segurar perto dele, ou tem algo errado. Porque, cara, é uma pessoa que, tipo assim, é o começo de todo o problema. Se você volta na situação, tudo começa nele. E aí você fica pensando, não, ele deve ser o coitado da história. Isso não faz sentido. Caralho, cara. E no fim das contas, se tu parar pra pensar legal mesmo, era só uns malucos que queriam transar, né? Todo mundo quando assimila o canal de opinião já pensa nesse tipo de coisa. Até porque canais gigantes